Queridos irmãos e irmãs em Cristo, bem-vindos ao nosso canal Filhos do Eterno. Hoje nos reunimos para refletir sobre um tema que tem gerado muitas discussões em nossa comunidade de fé: as tatuagens. Este assunto toca em questões profundas sobre como expressamos nossa identidade, nossa fé e nosso respeito pelo corpo que nos foi dado pelo Criador. É um tópico que muitas vezes divide opiniões e gera debates acalorados entre os fiéis. Vivemos em uma época em que as tatuagens se tornaram uma forma comum de expressão pessoal. Para muitos, elas são uma maneira de contar suas histórias, expressar suas crenças ou simplesmente adornar seus corpos com arte. No entanto, como cristãos, é natural que busquemos orientação nas Escrituras para entender como devemos abordar essa prática à luz de nossa fé. É importante lembrar que, ao abordarmos este tema, devemos fazê-lo com um coração aberto, buscando compreensão e não julgamento. Afinal, somos todos filhos amados do Eterno, cada um em sua jornada única de fé e descoberta. Que possamos, neste momento, buscar sabedoria e discernimento para navegar por essas águas nem sempre claras. Ao explorarmos o que a Bíblia diz sobre tatuagens, é fundamental que mantenhamos em mente o contexto histórico e cultural das Escrituras. Muitas das práticas mencionadas na Bíblia estavam ligadas a costumes específicos da época, e é nosso dever, como seguidores de Cristo, buscar entender o espírito por trás desses ensinamentos. Lembrem-se, queridos irmãos, que nossa fé não se baseia em regras rígidas, mas no amor e na graça que nos foram concedidos através de Jesus Cristo. É com esse espírito de amor que devemos abordar todas as questões em nossas vidas, incluindo a das tatuagens. Que possamos, ao longo desta reflexão, abrir nossos corações para ouvir a voz do Eterno. Que Ele nos guie em sabedoria e nos ajude a discernir sua vontade para nossas vidas. Afinal, é Ele quem nos conhece intimamente e sabe o que é melhor para cada um de nós. Convido todos a se juntarem a mim nesta jornada de reflexão e oração. Que possamos, juntos, buscar entendimento e crescimento em nossa fé. Que o Eterno nos abençoe com clareza de pensamento e pureza de coração enquanto exploramos este tema. Antes de prosseguirmos, gostaria de lembrá-los que vocês podem encontrar mais conteúdos inspiradores para fortalecer sua fé nos links da descrição. Sua visita a esses recursos não apenas enriquecerá sua caminhada espiritual, mas também contribuirá para o crescimento do canal Filhos do Eterno. Agora, vamos nos voltar para as Escrituras e buscar orientação na palavra do Eterno. Que ela ilumine nossos caminhos e nos guie em direção à verdade e à sabedoria divina. Vamos a uma passagem bíblica. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos. Eu sou o Senhor. Levítico 19:28. Interpretação e aplicação. Esta passagem de Levítico tem sido frequentemente citada em discussões sobre tatuagens no contexto cristão. No entanto, para compreendê-la adequadamente, precisamos considerar o contexto histórico e cultural em que foi escrita. Na época do Antigo Testamento, muitas práticas de modificação corporal estavam associadas a rituais pagãos e adoração a falsos deuses. O Eterno, em sua sabedoria, estava instruindo o povo de Israel a se diferenciar das nações pagãs ao seu redor. Esta orientação fazia parte de um conjunto maior de leis que visavam manter a pureza e a santidade do povo escolhido. Era uma forma de preservar sua identidade única como seguidores do único Deus verdadeiro. Nos dias de hoje, o contexto é muito diferente. As tatuagens raramente estão ligadas a práticas religiosas pagãs. Para muitos, elas são uma forma de arte, expressão pessoal ou até mesmo uma maneira de demonstrar sua fé cristã. Vemos pessoas tatuando versículos bíblicos, símbolos cristãos ou imagens que representam sua jornada espiritual. É importante notar que no Novo Testamento não encontramos menções específicas sobre tatuagens. O apóstolo Paulo nos ensina que, em Cristo,
somos libertos da lei do Antigo Testamento. Ele enfatiza que nossa salvação e santidade não dependem de práticas externas, mas da condição de nosso coração e de nossa fé em Jesus. No entanto, isso não significa que devemos ignorar completamente as orientações do Antigo Testamento. Pelo contrário, devemos buscar entender o princípio por trás delas. No caso das tatuagens, o princípio subjacente parece ser o de honrar nosso corpo como templo do Espírito Santo e não nos conformarmos aos padrões deste mundo. Aplicando esse princípio à nossa realidade atual, poderíamos refletir sobre algumas questões. Qual é a motivação por trás do desejo de fazer uma tatuagem? Ela honra a Deus de alguma forma? Poderia ser um obstáculo em nosso testemunho cristão ou em nossa capacidade de servir a Deus e ao próximo. É crucial lembrar que, como cristãos, nossa identidade primária está em Cristo, não em marcas externas. O Eterno olha para o coração, não para a aparência externa. Portanto, ao considerar fazer uma tatuagem, devemos buscar discernimento através da oração, da reflexão nas Escrituras e do conselho de irmãos maduros na fé. Por fim, seja qual for nossa decisão pessoal sobre tatuagens, devemos sempre agir com amor e respeito pelos outros. Não devemos julgar aqueles que optam por se tatuar, nem desprezar aqueles que escolhem não fazê-lo. Em todas as coisas, busquemos agradar ao Eterno e edificar uns aos outros em amor. Eu convido a cada um para fazermos uma oração de discernimento e sabedoria sobre tatuagens. Eterno e amoroso Senhor, nos aproximamos de Ti com corações humildes e mentes abertas, buscando Tua orientação e sabedoria sobre a questão das tatuagens. Reconhecemos que Tu és o Criador de todas as coisas, incluindo nossos corpos, e desejamos honrar-Te em tudo o que fazemos. Senhor, vivemos em um mundo onde as tatuagens se tornaram uma forma comum de expressão. Muitos de nós, Teus filhos, nos encontramos em uma encruzilhada, ponderando se devemos ou não marcar nossos corpos dessa maneira. Pedimos que nos concedas discernimento para navegar por essas águas com sabedoria e graça. Pai eterno, ajuda-nos a compreender o verdadeiro significado de santidade e pureza. Que possamos entender que a verdadeira beleza vem de dentro, do coração transformado por Teu amor. Que nossas decisões sobre nossos corpos reflitam nossa devoção a Ti e não sejam influenciadas apenas por tendências passageiras deste mundo. Senhor Jesus, Tu que nos libertaste da lei do pecado e da morte, ensina-nos a viver na liberdade que nos concedeste. Ajuda-nos a não julgarmos uns aos outros com base em aparências externas, mas a olharmos para o coração, assim como Tu fazes. Que possamos ser um reflexo do Teu amor e aceitação para todos ao nosso redor. Espírito Santo, guia-nos em todas as nossas decisões. Quando considerarmos fazer uma tatuagem, que possamos buscar Tua orientação. Ajuda-nos a examinar nossas motivações e a considerar como nossas escolhas podem impactar nosso testemunho e nossa capacidade de servir a Ti e aos outros. Eterno Deus, dá-nos coragem para sermos diferentes do mundo quando necessário. Se uma tatuagem puder nos afastar de Ti ou ser um obstáculo para outros, dá-nos força para resistir à tentação. Por outro lado, se uma tatuagem puder ser uma expressão genuína de nossa fé e devoção a Ti, que possamos usá-la para Tua glória. Senhor, pedimos que abençoes aqueles que já têm tatuagens, que eles possam encontrar aceitação e amor em nossas comunidades de fé. Ajuda-nos a não julgarmos baseados em aparências, mas a vermos cada pessoa como Tu a vês, preciosa e amada. Pai eterno, dá-nos sabedoria para aconselhar aqueles que nos procuram com dúvidas sobre tatuagens, que possamos guiá-los com amor, apontando-os sempre para Ti e para a Tua palavra.
Ajuda-nos a equilibrar graça e verdade em nossas respostas. Jesus, tu que vieste para cumprir a lei e não para aboli-la, ensina-nos o verdadeiro significado de teus ensinamentos, que possamos entender o espírito por trás das leis do Antigo Testamento e aplicá-las sabiamente em nossas vidas modernas. Espírito Santo, convence-nos de pecado quando necessário. Se estivermos considerando uma tatuagem por motivos errados ou egoístas, revela isso a nós, que possamos sempre buscar agradar-te em todas as nossas decisões. Eterno Deus, pedimos que abençoes os artistas de tatuagem que buscam honrar-te através de sua arte, que eles possam usar seus talentos para glorificar teu nome e inspirar outros a se aproximarem de ti. Senhor, dá-nos um coração de compaixão para com aqueles que se arrependem de tatuagens feitas no passado. Ajuda-nos a apoiá-los e a lembrá-los de teu amor e perdão incondicionais. Jesus, tu que carregas as marcas da crucificação em teu corpo glorificado, ajuda-nos a lembrar que nossos corpos são temporários, mas nossas almas são eternas, que possamos investir mais em nosso crescimento espiritual do que em nossa aparência externa. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossos corpos para glorificar a Deus, seja através de tatuagens ou não. Que cada parte de nós possa ser um testemunho vivo do teu amor e da tua graça. Eterno Pai, agradecemos-te pela diversidade que criaste. Ajuda-nos a celebrar as diferenças entre nós, reconhecendo que cada pessoa é única e preciosa aos teus olhos. Senhor Jesus, assim como tu aceitaste e amaste pessoas de todos os tipos durante teu ministério terreno, ensina-nos a fazer o mesmo. Que possamos ser conhecidos por nosso amor, não por nossos julgamentos. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para discernir entre expressões culturais inofensivas e práticas que realmente nos afastam de ti. Ajuda-nos a não sermos legalistas, mas também a não comprometermos nossa fé. Eterno Deus, pedimos que abençoes nossa comunidade de fé, o canal Filhos do Eterno. Que através deste ministério muitos possam encontrar orientação e encorajamento em sua caminhada contigo. Senhor, dá-nos coragem para defender nossa fé quando necessário, mas também humildade para admitir quando estamos errados. Que possamos sempre estar abertos à tua correção e orientação. Jesus, tu que olhas para o coração, ajuda-nos a focar mais em nossa beleza interior do que na exterior. Que nossas vidas sejam um reflexo do teu amor e da tua graça para o mundo. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossos corpos para servir aos outros, seja através de ações de bondade, palavras de encorajamento ou simplesmente sendo presença amorosa. Que possamos ser tuas mãos e pés neste mundo. Eterno Pai, dá-nos sabedoria para navegar pelas complexidades da cultura moderna sem comprometer nossa fé. Ajuda-nos a ser sal e luz neste mundo, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Senhor Jesus, assim como tu transformaste vidas através de teu toque, que possamos ser agentes de transformação em nosso mundo. Que nossas vidas, marcadas ou não por tatuagens, sejam um testemunho vivo do teu poder transformador. Espírito Santo, ensina-nos a valorizar a beleza da tua criação em todas as suas formas. Ajuda-nos a ver a imagem de Deus em cada pessoa, independentemente de sua aparência externa. Eterno Deus, agradecemos-te pela liberdade que temos em Cristo. Ajuda-nos a usar essa liberdade com responsabilidade, sempre buscando edificar os outros e glorificar o teu nome. Senhor, dá-nos discernimento para entender as motivações por trás de nossas escolhas. Que possamos sempre buscar agradar-te em tudo o que fazemos, seja em nosso corpo ou em nosso espírito. Jesus, tu que nos chamas para sermos diferentes do mundo, ajuda-nos a encontrar maneiras criativas e positivas de expressar nossa fé. Que possamos ser uma luz brilhante em um mundo muitas vezes escuro. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossa influência para o bem. Se optarmos por ter tatuagens, que elas possam ser pontos de partida para conversas sobre fé e não pedras de tropeço. Eterno Pai, pedimos que abençoes
aqueles que estão lutando com questões de identidade, que eles possam encontrar sua verdadeira identidade em Ti, não em marcas externas ou aprovação do mundo. Senhor Jesus, assim como Tu nos aceitaste incondicionalmente, ajuda-nos a aceitar os outros sem julgamento. Que nossas comunidades de fé sejam lugares de graça e amor para todos. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para aconselhar os jovens que estão considerando fazer tatuagens. Que possamos guiá-los com amor e compreensão, sempre apontando para Ti como a fonte final de orientação. Eterno Deus, agradecemos-Te pela beleza e diversidade da Tua criação. Ajuda-nos a celebrar essa diversidade em nossas comunidades, reconhecendo que cada pessoa é uma obra-prima única criada por Ti. Senhor, dá-nos coragem para defender aqueles que são marginalizados ou julgados injustamente por causa de sua aparência. Que possamos ser vozes de amor e aceitação em um mundo muitas vezes crítico e cruel. Jesus, Tu que nos chamas para sermos Teus embaixadores neste mundo, ajuda-nos a representar-Te bem em todas as nossas escolhas. Que nossas vidas, incluindo nossas decisões sobre tatuagens, reflitam Teu amor e Tua graça para todos ao nosso redor. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossos corpos para adorar-Te. Seja através de danças de louvor, serviço aos outros ou simplesmente cuidando bem do templo que nos deste. Que cada ação nossa seja um ato de adoração a Ti. Eterno Pai, pedimos que abençoes aqueles que trabalham na indústria de tatuagens, que eles possam encontrar maneiras de usar seus talentos para glorificar-Te e impactar positivamente as vidas daqueles que servem. Senhor Jesus, assim como Tu nos ensinaste a não julgar pela aparência, ajuda-nos a ver além das tatuagens e outras marcas externas, que possamos enxergar o coração das pessoas, assim como Tu fazes. Espírito Santo, dá-nos discernimento para entender os símbolos e significados por trás das tatuagens. Que possamos usar esse conhecimento para construir pontes de compreensão e não muros de divisão. Eterno Deus, agradecemos-Te pela criatividade que nos deste. Ajuda-nos a encontrar maneiras saudáveis e edificantes de expressar essa criatividade, seja através de tatuagens ou outras formas de arte. Senhor, dá-nos sabedoria para lidar com as pressões sociais relacionadas à aparência, que possamos encontrar nossa segurança e identidade em Ti, não nas tendências passageiras deste mundo. Jesus, Tu que nos chamas para sermos transformados pela renovação de nossas mentes, ajuda-nos a focar mais em nossa transformação interior do que em mudanças externas. Que nossas vidas sejam marcadas pelo fruto do Espírito. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossa liberdade em Cristo de maneira responsável. Que nossas escolhas, incluindo as relacionadas a tatuagens, nunca sejam um obstáculo para outros em sua caminhada de fé. Eterno Pai, pedimos que abençoes os líderes de nossas igrejas com sabedoria ao abordar o tema das tatuagens. Que eles possam guiar seus rebanhos com amor, graça e verdade bíblica. Senhor Jesus, assim como Tu nos ensinaste a amar nosso próximo como a nós mesmos, ajuda-nos a estender esse amor e aceitação a todos, independentemente de sua aparência externa. Espírito Santo, dá-nos coragem para confrontar nossos próprios preconceitos e julgamentos. Que possamos crescer em amor e compreensão, vendo cada pessoa como Tu a vês. Eterno Deus, agradecemos-Te pela liberdade que temos em Cristo. Ajuda-nos a usar essa liberdade não como uma desculpa para pecar, mas como uma oportunidade para servir-Te e aos outros com amor. Senhor, dá-nos discernimento para entender as implicações culturais das tatuagens em diferentes contextos, que possamos ser sensíveis às diferenças culturais e respeitar as tradições de outros. Jesus, Tu que nos chamas para sermos sal e luz neste mundo, ajuda-nos a usar cada aspecto de nossas vidas, incluindo nossas escolhas sobre tatuagens, para atrair outros para Ti. Espírito Santo, guia-nos em como usar nossa influência nas redes sociais e outras plataformas. Se compartilharmos sobre tatuagens, que seja
de uma maneira que glorifique a Ti e edifique os outros. Eterno Pai, pedimos que abençoes o canal Filhos do Eterno, que através deste ministério muitos possam encontrar orientação e encorajamento em sua caminhada de fé, inclusive em questões como tatuagens. Senhor Jesus, assim como Tu nos aceitaste em nossos momentos de fraqueza, ajuda-nos a aceitar aqueles que possam estar lutando com arrependimento por tatuagens passadas. Que possamos estender-lhes graça e amor. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para navegar pelas complexidades da vida. Que possamos defender a justiça e a igualdade em todos os aspectos. Eterno Deus, agradecemos-Te pela diversidade de expressões culturais que existe no mundo. Ajuda-nos a celebrar essa diversidade enquanto permanecemos fiéis aos princípios do Teu reino. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Agora vamos fazer juntos uma reflexão do que aprendemos com esses ensinamentos. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, ao concluirmos nossa reflexão sobre o que a Bíblia diz a respeito de tatuagens, é importante lembrarmos que este é um tema que requer sabedoria, discernimento e, acima de tudo, amor. Como seguidores de Jesus, somos chamados a viver de uma maneira que honre a Deus em todos os aspectos de nossas vidas, incluindo as decisões que tomamos sobre nossos corpos. A questão das tatuagens nos leva a considerar princípios mais amplos de nossa fé. Somos chamados a ser bons mordomos de tudo o que Deus nos confiou, incluindo nossos corpos. Ao mesmo tempo, somos lembrados de que a verdadeira beleza vem de dentro, do coração transformado pelo amor de Deus. É crucial reconhecermos que, embora a Bíblia mencione tatuagens em um contexto específico no Antigo Testamento, não encontramos uma proibição explícita no Novo Testamento. Isso não significa que temos liberdade irrestrita, mas nos convida a buscar a orientação do Espírito Santo e a considerar cuidadosamente nossas motivações e o impacto de nossas escolhas. Lembrem-se, queridos irmãos, que nossa identidade primária está em Cristo, não em marcas externas. Seja qual for nossa decisão em relação a tatuagens, ela não deve definir nossa espiritualidade ou nosso valor aos olhos de Deus. O Eterno olha para o coração, não para a aparência externa. Como comunidade de fé, somos chamados a criar um ambiente de aceitação e amor, onde as pessoas se sintam bem-vindas independentemente de sua aparência. Devemos ser cautelosos em não julgar os outros com base em escolhas pessoais que não contradizem diretamente os ensinamentos claros das Escrituras. Ao mesmo tempo, é importante considerar o impacto de nossas escolhas em nosso testemunho cristão. Embora uma tatuagem possa não ser pecaminosa em si, devemos nos perguntar se ela nos ajuda a glorificar a Deus e a atrair outros para Cristo, ou se pode se tornar um obstáculo em nossa missão de compartilhar o Evangelho. Para aqueles que estão considerando fazer uma tatuagem, encorajo-os a buscar a orientação de Deus através da oração, do estudo das Escrituras e do conselho de irmãos maduros na fé. Reflitam sobre suas motivações e considerem o impacto a longo prazo de sua decisão. Para aqueles que já têm tatuagens, lembrem-se de que o amor e a graça de Deus não dependem de sua aparência externa. Se suas tatuagens são uma fonte de arrependimento, saibam que o perdão e a redenção de Deus estão sempre disponíveis. Se suas tatuagens são uma expressão de sua fé, que elas possam ser usadas como oportunidades para compartilhar o amor de Cristo com os outros. Como igreja, somos chamados a ser um farol de esperança e amor em um mundo muitas vezes julgador e crítico. Que possamos criar espaços seguros onde as pessoas possam explorar questões de fé e identidade sem medo de rejeição ou condenação. Lembrem-se sempre de que o canal Filhos do Eterno está aqui para apoiá-los em sua jornada de fé. Nos links da descrição, vocês encontrarão recursos adicionais que podem ajudá-los a aprofundar sua compreensão sobre este e outros temas relevantes para a vida para a vida cristã. Que o Eterno nos conceda sabedoria para navegar por estas questões complexas, que possamos, em todas as coisas,
buscar honrar a Deus e amar ao próximo. Que nossas vidas, marcadas ou não por tatuagens, sejam um testemunho vivo do amor transformador de Cristo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Que sejamos sempre guiados pela sabedoria divina em todas as nossas decisões, buscando glorificar a Deus em tudo o que fazemos. E lembrem-se, queridos irmãos, nossa verdadeira marca, nossa identidade mais profunda, está gravada não em nossa pele, mas em nossos corações, selada pelo sangue de Cristo e pelo poder do Espírito Santo. Que essa verdade nos guie e nos conforte em todas as nossas decisões. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, chegamos ao fim desta oração, mas o impacto dela está apenas começando. Agora é a sua vez de agir. Compartilhe conosco um testemunho ou uma palavra de inspiração nos comentários. Sua história pode ser o farol de esperança que alguém precisa ver hoje. Não pare por aí. Inscreva-se agora no canal Filhos do Eterno e ative as notificações. Assim, você nunca perderá uma oportunidade de fortalecer sua fé e a dos outros. Mas o mais importante, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. Pense bem, neste exato momento, alguém que você conhece pode estar lutando contra a depressão, enfrentando uma situação aparentemente sem saída ou à beira do abismo do desespero. Seu simples ato de compartilhar pode ser a ponte entre o desespero e a esperança. Você pode ser o instrumento que Deus usa para transformar vidas através de Cristo Jesus. Não subestime o poder de um clique. Seja um filho do Eterno, que leva a palavra e o conhecimento aos lugares mais escuros. Juntos, podemos iluminar o mundo com a luz de Cristo. Haja agora, comente, inscreva-se, compartilhe. Vamos espalhar esperança e transformar vidas em nome de Jesus.